Graças e paz, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Aqui é o pastor Claudemir. Hoje é mais um dia que o Senhor nos dá e estamos indo adiante com os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. E nessa manhã de domingo, convido você a refletir sobre o tema A Vida na Igreja Local, né? Então, quando nós lemos essa frase, pensamos logo que iremos diretamente ao ponto, saber o que é que a igreja faz, o que é que compete à igreja. Muitas perguntas, né, da qual nós vivemos no dia a dia, está relacionada também justamente àquilo que nós fazemos. Mas antes de irmos diretamente à vida da igreja local, nós vamos primeiro aprender o que significaria a igreja universal e a igreja local. Então, nesta manhã, convido a você a refletir principalmente nas dimensões desta igreja, né? Quando falamos sobre dimensões da igreja, estamos nos perguntando a respeito da diferença entre igreja universal e igreja local. E para desenvolvermos justamente esse pensamento, né, termos como critérios, precisamos entender que a igreja ela não é um templo ou um edifício físico, ou uma confissão de fé religiosa, denominacional, não. Pelo contrário, nós, como igreja, somos corpo de Cristo, terreno e local, né, que é formada justamente por uma congregação de discípulos de Jesus Cristo, que foram regenerados, que foram certamente batizados. E essa igreja também tem algo muito importante. Essa igreja, ela é viva, né? Essa igreja ela existe porque existe um relacionamento entre os homens, os discípulos de Cristo, ao nosso Deus, como o nosso Deus também para com a igreja. Então vamos ver aqui nessa lição que quando nós falamos de igreja em sua totalidade, ou como ela é descrita por muita gente, a igreja universal, nós vamos entender que essa igreja universal, ela é a totalidade dos salvos por Cristo em toda a história. E em relação à igreja local, a expressão, a história da igreja universal, ou seja, a igreja universal não é uma denominação ou seita cristã, que muitas vezes nós pensamos que é. Pelo contrário, essa igreja é edificada sobre Cristo, né? Também é a pedra fundamental. Então, quando nós falamos sobre igreja de uma forma universal, nós vamos entender que a igreja é representada pelos quatro cantos desse planeta de uma forma total, não simplesmente como uma igreja local que nós iremos estar vendo nessa manhã. John Stott, ele vai dizer algo bem interessante. Em Cristo, uma nova sociedade caracterizada pela vida em um lugar da morte, pela união e reconciliação em lugar da visão e da alienação, pelos padrões sadios da justiça em um lugar da corrupção e da iniquidade, pelo amor e pela paz em lugar do ódio e da contenda, pelo conflito sem trégua com o mal em um lugar da convivência pacífica com o nosso Deus. Então, irmãos, que palavras, né, maravilhosas, quando John Stott vai justamente se referir à Igreja Universal, caracterizada justamente pelo abandono de muitas coisas que acontecem nesse mundo e que, na verdade, são padrões bons para a vida igreja, mas os padrões sadios de justiça, contra a corrupção, contra a iniquidade, mas essa igreja, de uma forma geral, ela é constituída pelo amor, né, pela vida das pessoas, não por nenhum tipo de sentimento que nós encontramos nesse Cristo, que é justamente a cabeça da igreja, e essa igreja está sujeita a ele, e ele também a ela, como um marido deveria cuidar justamente de sua esposa.
E ser filho de Deus significa justamente isso, estar debaixo da autoridade de Cristo, estar sujeito a Ele, ser amado por Ele, pois Jesus ama toda a sua igreja, seja ela no contexto local ou no contexto universal, onde abrange todas as igrejas em meio a esse mundo. Quanto à igreja local, nós podemos justamente destacar que ela é a igreja onde existe uma comunidade também ali de fé em determinado local, que faz parte não apenas do contexto da época, como também da história. Poderíamos referir à nossa própria igreja, né? Que tanto tem um contexto histórico aqui no bairro do Arruda, bem como também um contexto de época atual, uma igreja que prega o evangelho e que continua vivendo sobre os mesmos padrões dos quais nós entendemos que Deus realmente está cuidando dela e fazendo com que ela ande segundo o desejo das suas palavras, daquilo que ele levou para a igreja. A congregação local, irmão, diferencia justamente aí quando Luller ele vai justamente falar na página 49 sobre a igreja. Ele vai dizer que a congregação local é a igreja, a totalidade de todos os crentes. É a igreja, isso é a igreja. Isso leva à conclusão de que a igreja não é concedida numericamente, mas organicamente. A Igreja Universal não é tida como a totalidade de todas as igrejas locais. Pelo contrário, cada comunidade, embora pequena, representa a comunidade total da igreja. Bem interessante essa posição de Lader, né? Que ele vai justamente dizer que mesmo a Igreja Universal, ela não representa totalmente a totalidade, mas também que as igrejas locais, elas representam a totalidade da igreja, mesmo sendo em congregações pequenas, mas certamente está ali representada a igreja. E amados, eu gostaria de destacar alguns pontos, né, da igreja universal e local, que são seus atributos dignos que não podemos passar batido. E um dos atributos, tanto da Igreja Universal como um todo, como da Igreja local, com a comunidade, seja ela pequena ou grande, vamos encontrar uns atributos fundamentais para ela, que é justamente a unidade dessa igreja. Ora, assim como um corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Que maravilha, né, irmãos? Saber que, embora colocado na palavra de Deus, como está escrito sobre a unidade da igreja, aqui em Efésios, nós vamos encontrar justamente algo muito bom. Saber que esse corpo, embora tenha vários membros, ele tem uma só cabeça, e o cabeça é Cristo, e qual cada membro tem sua função. Mas sabemos que Cristo é a cabeça dessa unidade, e que ela faz com que todas as coisas andem segundo a sua boa vontade. Outra característica que podemos encontrar justamente em 1 Coríntios 6, 1 e 2, que é justamente a santidade. Se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousar apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Queridos, todos, né? Louvamos a Deus com a graça maravilhosa de Deus. Essa igreja, o próprio Deus aqui está falando das causas que iremos julgar. E se somos santos, iremos julgar as causas do próprio Deus. Nós não podemos deixar que homens impuros venham julgar causas que está
dentro dos padrões da igreja, do qual nós precisamos cuidar um do outro. Talvez essa palavra julgamento tenha um sentido mais duro, mas eu não vejo assim. Eu vejo, pelo contrário, que quando nós ajudamos uns aos outros, santos, então mostramos certamente a santidade que somos. Somos separados, rágios, somos separados para cuidarmos um dos outros, ajudarmos uns aos outros, Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 1, verso 7, que a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amados, louvado seja Deus, porque encontramos também essa característica especial. A outra característica está na catolicidade ou na universalidade, ou seja, é a Igreja Universal. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus 7 selos, pois fosse morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9 e 10. E esse texto que acabamos de ler mostra muito bem os padrões dessa igreja como um todo, como a igreja universal. Também estamos vendo João certamente falar dessa igreja no livro de Apocalipse. Queridos, vamos voltar agora justamente à dinâmica da vida da igreja, Agora que nós sabemos o que é a igreja universal, bem como a igreja local, vamos responder justamente uma pergunta, que é o tema da lição: como funciona essa igreja, Então, depois eu gostaria que você pudesse dar uma lida em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13 ao 27, justamente nos guiará a princípios valorosos, E 3 princípios que nós encontramos nessa dinâmica da vida da igreja local. Encontramos a unidade, a diversidade e a mutualidade, que são características de qualidade benéfica para o seu próprio Deus. E dentro da dinâmica dessa vida, da vida em igreja, nós precisamos justamente, em primeiro lugar, ser testemunhas, ou seja, testemunhar sobre a mensagem de Cristo. Atos 1:8 vai dizer o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Algo fundamental na vida da igreja, do qual fazemos, e devemos ter sempre como algo fundamental na vida cristã, é o fazer discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, Outra coisa importante também que encontramos na vida da igreja local é que nós precisamos anunciar todo o evangelho às pessoas. Marcos 16:15, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Pregue e ensine também a palavra de Deus em 2 Coríntios 4:5, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:5. Outra dinâmica da igreja, local, ou da vida da igreja local, é que nós precisamos justamente orar, curar os enfermos, libertar os cativos pelo inimigo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava justamente com ele. Atos 10:38. Então, algo fundamental, pontos fundamentais,
justamente que movem a igreja, que fazem parte da dinâmica da igreja e que são pilares fundamentais para que essa igreja ela possa caminhar segundo a boa vontade do nosso Deus, fazer com que a palavra de Deus, ela em todos os tempos, em todos os lugares, seja achada por quem precisa justamente ter um encontro e fazer parte da vida da igreja. Então, queridos, quando temos esse texto, sobre a vida na igreja local, nunca podemos esquecer de coisas principais, de algo fundamentais que foram citadas aqui nessa manhã para a sua vida. Aconselho você, se possível, dar uma olhadinha no teu caderno, ler mais, porque apenas fizemos uma síntese da lição, mas que você, meu amado irmão, que você, minha amada irmã, não perca. Procure entender o que significa justamente viver na igreja local ou a vida, a dinâmica dessa igreja local para com o mundo, para com as nossas comunidades. Que o nosso bom Deus nos dê força, nos ensine, nos capacite a entendermos realmente o que é igreja em nossas vidas, dentro da nossa caminhada de fé. Que o nosso bom Deus lhes dê um domingo e que à noite possamos estar louvando a Deus no culto de adoração às 18 horas à noite no nosso templo, na rua Zeferino Agra, número 554, bairro do Arruda. Um abraço a todos, até mais.